Vamos agora para a mensagem. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Nós vamos ler todos os textos na tradução NVI. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Eu vou ler mais uma vez. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Amado irmão, isso que o nosso diácono, irmão David, relatou sobre a experiência que ele teve à tarde. Essa madrugada eu conversei com a minha esposa. Eu acordei 2 horas da manhã. Eu fui dormir às 10 horas da noite. É difícil dormir antes das 10, mas eu consegui dormir 10 horas da noite. Mas quando foi 2 horas da madrugada, eu acordei para ir no banheiro. Só que eu acordei para ir no banheiro com uma metralhadora de textos bíblicos na minha cabeça. Textos e mais textos. Eu ainda não tinha preparado essa mensagem e o Senhor foi me dando na madrugada. Eu fiquei das 2 horas da manhã até as 4, eu não consegui voltar a dormir, só com aqueles textos me martelando, Deus falando comigo. E aquilo que o Senhor falou comigo é muito parecido com o que Deus falou com o diácono David. Nós não combinamos. Aliás, ele nem ia orar hoje aqui. Ele chegou a falar, sobre o desejo de orar. Não deu tempo da gente conversar nada. E ele veio aqui e falou tudo que para mim foi uma surpresa, assim como para vocês, sobre aquilo que Deus falou com ele. E o que Deus falou comigo nessa madrugada, que é o que eu quero trazer para você essa noite, é um alerta sobre uma realidade. O inimigo quer te devorar. O inimigo quer devorar cada um de nós. E é por isso que o irmão David falou, nós muitas vezes estamos distraídos. Nós muitas vezes estamos deixando a frieza, a indiferença tomar conta. Somos racionais demais, olhamos apenas para esse mundo físico. Esquecemos que existe o mundo espiritual e que no mundo espiritual batalhas são travadas, até mesmo enquanto você dorme. Enquanto você dorme, meu irmão, Deus está guerreando ao seu favor, mas o inimigo está lutando de todas as formas para te afastar de Deus, para te matar, às vezes não fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Então, amado irmão, esse é o alerta que o Senhor colocou no meu coração. O inimigo quer te devorar. Você precisa estar atento para você não ser pego de surpresa. Além de eu acordar nessa madrugada 2 horas e só voltei a dormir 4 horas depois que eu já tinha praticamente feito a pregação inteira, o inimigo trabalhou de todas as formas para que essa mensagem não fosse pregada. E, inclusive, na hora de sair, a gente planejou sair mais cedo, vamos sair mais cedo, vamos orar na igreja. E aí o carro descarregou a bateria. Aí fui procurar, ligar para alguns irmãos, aí consegui falar com o diácono irmão Ziel que ia buscar algumas pessoas na cidade, dar carona para trazer para a igreja. Eu falei, você consegue vir mais cedo? Ele veio, a gente fez então a transferência de carga e o carro pegou e eu consegui vir. Então, meu irmão, nós sabemos, o inimigo não quer que a gente fale sobre isso. O inimigo muitas vezes ele vem para nos intimidar, mas nós precisamos lembrá-lo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz nesse texto que nós acabamos de ler, que o diabo é o nosso adversário, e ele ronda como um leão, procurando a quem devorar. Mas nós precisamos lembrá-lo de que ele parece com o leão, ele é como um leão, mas nós não estamos aqui edificados sobre um homem qualquer, nós estamos edificados sobre a rocha que é Jesus, e nós pregamos isso na quarta-feira. A pedra
fundamental que edificou a igreja se chama Jesus de Nazaré. Não foi Pedro, não foi nenhum papa o edificador da igreja, mas foi Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, ele também é reconhecido como o leão da tribo de Judá. Enquanto Satanás é o leão falsificado, é aquele que quer ser como um leão, nós temos o leão verdadeiro, que é o leão da tribo de Judá. Jesus de Nazaré, ele está do nosso lado. O Espírito do Senhor está sobre nós, ele nos ungiu. Aqui não existe uma pessoa só que é ungida, não é só pastor que é ungido. Todo aquele que crê no Senhor é ungido do Senhor. Tem o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus te dá capacidade para vencer o inimigo. Mas o texto que nós acabamos de ler fala, antes de mais nada, estejam alertas e vigiem. Nós fomos pegos com uma notícia nas últimas semanas sobre um senhor chamado Jorge, que era caseiro num pesqueiro lá no Pantanal. Quem viu essa notícia? Senhor Jorge, caseiro num pesqueiro lá no Pantanal, no Mato Grosso. E ele foi pego de surpresa. Ele sabia que ali na região em que ele estava, era uma região que onças visitavam e frequentavam. Inclusive fizeram vídeos mostrando pegadas, rastros da onça. E mostraram também vídeos noturnos, onde a onça estava ali caminhando exatamente ao redor da casa onde esse homem, onde esse caseiro dormia. Então, nós sabemos que no Brasil e na América como um todo, não existe leão, não existe tigre, a não ser no zoológico, certo? O leão e o tigre, eles são da Ásia, eles são mais vistos na África também. Então, Ásia, continente asiático, continente africano, é onde a gente vai encontrar o leão. E o contexto aqui, aonde Pedro vivia, era o contexto asiático, ok? Israel fica no contexto asiático. Então, ele usou aqui de um exemplo que fazia parte da realidade deles. Todo israelita, todo judeu, sabia que se andasse por alguns lugares, poderia encontrar-se com o leão, porque o leão é comum na Ásia, na região onde eles viviam. E até hoje é comum. Porém, nós que estamos na América, nós sabemos que existe um felino que é um predador muito talentoso, habilidoso, que é o puma concolor, também chamado de leão da montanha nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil e especialmente no interior de São Paulo, é chamado de onça parda. Quem já ouviu falar da onça parda em Sales? Não encontrei até hoje alguém que realmente viu. Aliás, encontrei. Um pescador lá no Ribeira falou que já viu tanto a onça preta, a pantera, como a onça parda. E já falaram que viram no passado até a onça pintada. Sabendo que a onça pintada, ela costuma viver, em especial, salvo as exceções, ela vive na Amazônia e no Mato Grosso, ok? Mas é possível encontrar a onça pintada na nossa região. Uma região onde tem uma mata, existe floresta, existe a dieta. O cardápio da onça está na nossa região, como em muitas outras regiões do Brasil. Aqui tem anta, aqui tem capivara, isso eu já vi muitas vezes. Anta, capivara, tamanduá, jacaré, cervos. Então, a nossa região tem os pratos prediletos, seja da onça parda, seja da onça pintada. Lembrando que a onça parda é chamada também de leão da montanha. Então, para Pedro, o exemplo era o leão mesmo, o leão tradicional. Como na nossa região não tem leão, nós podemos usar o exemplo da onça parda ou da onça pintada.
Então, foi muito triste, foi terrível o que aconteceu com esse homem, porque a maioria dos biólogos e até pescadores que já tiveram contato, às vezes à distância, com onça, eles sabem que muitas vezes a onça, ela não caça seres humanos, ok? Amém, irmãos? A onça, ela caça animais. Ela pode, de repente, matar um ser humano, mas ela só vai fazer isso, às vezes, para proteger o seu território ou proteger os seus filhotes. Se você entrar no meio do caminho dela, de repente estiver ali invadindo o território dela ou chegar perto dos filhotes, ela pode atacar e matar, mas não para comer, porque a gente não faz parte do cardápio da onça. Amém, irmãos? Mas esse homem não foi apenas morto, ele foi devorado. Ele foi devorado. Falam que a onça, ela tem o poder da mandíbula. A mordida da onça é a mais forte entre os mamíferos. Proporcionalmente ao seu corpo, é a maior capacidade de mordida de um mamífero é a da onça, principalmente da onça pintada. E diferente de outros felinos que acabam sufocando as suas presas, mordendo no pescoço, a onça pintada, muitas vezes, ela morde o crânio e ela esmaga o crânio das suas presas. E parece que foi isso que aconteceu com esse senhor de aproximadamente 60 anos de idade, que estava acostumado a viver naquele ambiente, que sabia que onças rondavam aquele ambiente, mas ele foi surpreendido, ele foi morto e foi devorado por esse animal. E eu quero te alertar nessa noite, amado irmão, o inimigo é como um leão, ele é como uma onça que busca devorar as suas presas. Satanás, ele quer devorar a mim e a você espiritualmente, nos afastando do caminho do Senhor. E por isso nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar atentos, para não ser surpreendido como esse caseiro, que foi surpreendido e foi devorado. Então dizem que a onça estava rondando há muito tempo, alguns dizem que há muitos anos, não apenas uma, mas várias onças rondavam ali, esperando o quê? Uma oportunidade, porque os predadores, em especial os felinos, leão, tigre, onça, leopardo, eles são muito habilidosos em caçar as suas presas, porque eles normalmente eles ficam à espreita, eles andam em sapatinho de algodão, eles muitas vezes usam a camuflagem, eles ficam agachados e preparam emboscadas, para que a sua presa, a sua vítima, não tenha como escapar. Você percebe que o apóstolo Pedro está falando que Satanás age dessa forma, exatamente assim. Ele não vai aparecer para você de uma maneira muito fácil de você identificar. Ele muitas vezes vai ficar camuflado, disfarçado, escondido, à espreita, preparando emboscadas para eu e você cair. Mas nessa noite o Senhor está abrindo seus olhos. Nessa noite o Senhor está desmascarando o método do inimigo agir, que é como os predadores, como os felinos, como o leão, como a onça. E por mais que ele vai trabalhar para nos devorar, ele não vai conseguir, porque nós estamos aqui recebendo a palavra. Amém? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, se você quer ser liberto das garras de um predador, você precisa estar afiado na palavra de Deus. Então, o primeiro ponto é: nosso adversário age como os predadores. Nós vimos aí no texto base. Ele ronda como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Davi, o rei Davi, ele vai deixar um pouco mais claro a maneira como os leões ou os predadores, felinos, eles agem. Salmo 17, verso 11 e 12, abre para mim. Salmo 17, 11 ao 12. Quem já viu a onça aí, aqui em Salles, levanta a mão. Já viu onça?
Então existe mesmo. Era parda ou era pintada? Parda, né? É mais comum ter a parda. Também conhecido nos Estados Unidos como leão da montanha ou puma. Então existe. Fique esperto, meu irmão. Cuidado por onde você anda. Cuidado por onde você anda. Nós estamos falando aqui de um predador que é muito pior, mas nem por isso a gente vai dar bobeira nesse predador que é um pouco menos poderoso, que só tem o poder de no máximo tirar a nossa vida, mas não pode nos afastar de Deus, não pode roubar a nossa fé. Agora, Satanás é o inimigo que tenta muitas vezes nos devorar espiritualmente. Olha o que Salmos 17, verso 11 e 12 fala. Davi está falando sobre o sentimento dele em relação aos seus inimigos. Ele diz: eles me perseguem e cercam, vigiando-me atentamente para me derrubar. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Então fica claro aqui, né? A forma de um leão, que é muito parecido com a forma da onça caçar, é muitas vezes ficando agachado, preparando emboscadas. Então esse é o meio que eles usam para conseguir se alimentar. E é o mesmo meio que Satanás usa para devorar os cordeirinhos do Senhor, as ovelhas do Senhor. Quem é a ovelha do Senhor aqui nessa noite? Eu faço parte do rebanho. Eu sou aqui um co-pastor, um pastor auxiliar do Supremo Pastor que é Jesus. Mas ao mesmo tempo eu sou ovelha. Faço parte da igreja do Senhor, eu sou ovelha do Senhor. E ovelha normalmente é uma presa fácil, né? De predadores. Seja lobo, seja leão, seja onça. Um criador de ovelha que sabe que tem onça nas redondezas da sua propriedade, normalmente ele vai se precaver, ele fica preocupado, porque senão ele pode perder. Eu sei de pessoas que perderam gado, né? Bezerros, novilhos, pessoas que perderam, às vezes cachorro, né? Chegou a onça e levou embora. Então nós vemos que o inimigo age dessa forma. Agora, como nós podemos escapar das emboscadas do inimigo? Como eu falei aqui no início, um vídeo anterior mostra homens brincando com o seu Jorge. Quem viu esse vídeo? Se eu não me engano, acho que era o cunhado dele brincando. Ah, olha o rastro da onça, olha o tamanho da pegada. Cuidado, hein, Jorge, você vai ser comido pela onça. Eles estavam brincando. Então, eles brincavam e muitas vezes dormiam, enquanto a onça rondava ao redor, planejando o melhor momento, a melhor forma de atacar. A onça não estava brincando, ela estava faminta. E dizem que essa onça ela foi capturada, e é uma onça que já está com idade avançada, que já não tem mais aquele poder de caça como uma onça jovem. Então, as presas, os animais preferidos da onça, normalmente são mais ágeis que os seres humanos, são mais rápidos. Por exemplo, tem o javali, porco do mato, que eles correm muito mais do que a gente. A onça vai atrás dele, se é uma onça jovem, consegue. Às vezes, mesmo uma onça jovem não consegue. Uma onça idosa, ela já vai ter mais dificuldade. Então, ela começou a observar o seu Jorge, percebeu os movimentos dele, percebeu que ele talvez fosse uma presa mais fácil do que um porco, do que uma anta, do que uma capivara. Então, eles brincavam e dormiam, mas a onça trabalhava, a onça planejava, a onça preparou uma armadilha. Como nós podemos escapar então dos ataques do inimigo, visto que ele muitas vezes age dessa mesma forma? O versículo 9 de 1 Pedro 5, nós lemos texto base 1 Pedro 5:8. No versículo 9 já vai dar a primeira dica de que maneira podemos vencer o nosso inimigo, que age como um leão, como um predador. Podemos dizer na nossa realidade que ele age como uma onça. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Senhor, diz: resistam-lhe permanecendo firmes na fé,
sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, de que maneira um crente vence o seu adversário, o seu inimigo, que é um predador feroz, que está procurando devorar? De que maneira? Resistindo ele, permanecendo firme na fé. E o irmão David falou aqui, nós estamos muitas vezes dando lugar para a frieza, estamos deixando a incredulidade tomar conta do nosso coração. Uma pessoa que duvida, uma pessoa que não confia no Senhor, uma pessoa que não usa a sua fé, é uma presa fácil para ser devorada pelo inimigo. Tiago 4,7 é um texto muito conhecido, fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Submetam-se a Deus, né, na tradução NVI. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então tem gente que acaba brincando com o diabo, com o poder do inimigo, e fala assim: o diabo não está com nada, eu dou um chute na cara dele, ele não tem poder nenhum, eu só repreendo, ele sai. Mas o texto deixa bem claro, você vai resistir, ele vai fugir, mas primeiro você precisa se submeter a Deus, estar sujeito à vontade de Deus, em obediência ao Senhor. Porque se você for um crente meia boca, se você for um crente que vem na igreja, mas não obedece a Deus, você pode gritar com o diabo, você pode resistir, até clamar pelo nome de Jesus, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, pelo contrário, você ainda pode sair machucado de uma situação dessa. Então, nós vemos por esses textos que nós precisamos nos manter firmes na fé, nos manter em obediência ao Senhor. Até analisando a situação do caseiro, os irmãos estão com sede hoje. Até analisando a situação do caseiro, amados irmãos, você percebe como é importante a igreja, porque esse homem morava sozinho. Se ele estivesse ali em 2, 3, talvez a história fosse outra. Talvez a história fosse outra. Se tivesse 3 e tivesse armado, tivesse com uma faca ou com uma arma de fogo, a história seria outra. Mas ele estava desarmado e ele estava sozinho, num lugar onde a onça já tinha monitorado, já tinha feito muitas rondas, observado então toda a rotina desse homem. Então, a maioria dos predadores vão preferir aquela caça que dá menos trabalho. Uma caça que está isolada, uma caça que muitas vezes já está em idade avançada ou com pouca idade, um filhote, são as presas preferidas dos predadores. Então, uma pessoa que está começando na igreja, por que muitas vezes a pessoa começa na igreja e sai? Por causa disso. Não vigia, não presta atenção, não valoriza o congregar, o estar junto com o bando, porque nós somos um bando de ovelhas, amém? Se nós estamos juntos, se nós estamos unidos e estamos seguindo o nosso pastor tem o cajado na mão, meu irmão, pode vir predador que for, nós estamos protegidos. Agora, basta uma ovelha pular a cerca e começar a andar sozinho, achar que pode viver de maneira independente, que não precisa da igreja, que não precisa do pastor, o que vai acontecer? É o alvo preferido dos predadores, é o alvo preferido de Satanás. Então nós vemos, além da importância de se submeter a Deus, de permanecer firme na fé, a importância de estar congregando como igreja, porque na igreja, meu irmão, você tem a proteção dos seus irmãos, a proteção do Espírito Santo e do pastor, que é o edificador da igreja. Não estou falando de mim nem do pastor Rafael, estou falando de Jesus, amém? Nós vemos pelo texto de Tiago, e tem Marcos também, vai falar sobre isso, a importância do jejum. O diácono David falou isso, é algo que Deus falou comigo. Sempre está aparecendo uma festa nova, uma oportunidade nova da gente não jejuar e não orar e não nos consagrar. Inclusive, era para os jovens ontem, ter começado uma consagração, não é isso, Railin? Aí, sempre acontece algum imprevisto, não deu. E a gente não percebe que, meus irmãos, precisamos valorizar isso de tal forma que, não deu com aquele, vamos com outro, mas a gente precisa se consagrar. Não deu por causa disso, mas não, nem por isso a gente vai deixar e vai desistir. Vamos continuar em oração, vamos jejuar, vamos renunciar à nossa vida, porque o inimigo não está brincando, ele ainda quer devorar. E se nós não vigiarmos, se nós não estivermos em obediência, em consagração, numa vida de renúncia, nós seremos presas
fáceis, capturadas pelo adversário. Então o texto fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Em Marcos 9, 28 e 29, fala sobre um acontecimento que os apóstolos tentaram expulsar o demônio de um menino. Um menino ficava endemoniado, o demônio jogava ele no fogo para se queimar e morrer queimado, e ora jogava o menino na água para que ele se afogasse. E os discípulos do Senhor, os apóstolos, que já tinham sido usados para expulsar demônios, nesse caso eles não conseguiram. Eles não conseguiram expulsar o demônio. E eles perguntaram para Jesus: Jesus, por que não conseguimos expulsá-los? Jesus falou: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, os próprios apóstolos, eram homens que estavam ali com o melhor dos mestres. Eles viram Jesus face a face, viram os milagres, receberam o poder para realizar milagres, e realizaram muitos milagres, inclusive expulsaram demônios de outras pessoas. Mas nesse caso eles não conseguiram, e Jesus então deu a orientação, explicou o porquê que isso não estava acontecendo. Existem caças de demônios, só sai coração em jejum. Eu e a minha família estávamos junto com a família da irmã Sandra ali no condomínio Morumbi, alguns dias atrás, e estávamos ali vivendo um momento de comunhão, confraternização, comendo um churrasco, né? Jogamos até vôlei, né? A irmã Sandra insistiu, eu não queria, ela falou: não, vai lá, está muito branco, está precisando pegar um bronze, vai lá. Jogamos vôlei, foi maravilhoso, foi um momento gostoso. E aí a tarde passou e veio a noite, e de repente a gente percebe que todo mundo saiu da água, mas tinha uma pessoa que ficou na água. Eu até pensei assim: nossa, será que é uma capivara? Que a gente viu de longe e não conseguia identificar o que era. De repente a gente começa a ver perto das boias de contenção uma gritaria. Era uma mulher gritando, e conforme alguns chegaram perto, falaram assim: não, ela está bêbada, ela está falando que ela quer morrer, ela quer se matar. Aí, com muito esforço, alguns homens conseguiram trazer ela para a areia. Nisso que trouxeram ela para a areia, ela falava: me solta, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu quero morrer, e ela começava a rolar na direção da água, e a gente tentando trazer ela de volta. E a princípio eu não percebi. Para mim, como eu vi, claro, indício de embriaguez, e outros confirmaram que ela realmente tinha bebido, eu falei: ela está apenas bêbada, né? Não vi possessão demoníaca. Mas tinha um casal de homossexual que também ficou preocupado, e um deles chegou e falou assim: isso aí é coisa ruim, isso aí é coisa ruim. E aí, conforme trouxeram a mulher para a areia, uma senhora já, com mais de 60 anos, acredito, né? E ela começou a se debater, espumava no nariz: eu quero morrer, ninguém se importa comigo, eu não tenho valor. E começou a falar palavras nesse sentido. Aí esse homem, que era casado com outro homem, ele chegou perto dela. Quando ele chegou, eu já vi ele colocar a mão para trás e começou a se encurvar. E eu vi que a intenção dele era boa, porque ele colocou a mão sobre a cabeça da mulher e parecia que ele queria tirar aquilo. Eu falei: será que ele está usando da religião afro, né? Para tentar, por esses meios, tirar um espírito mau? Aí daqui a pouco eu vejo que o próprio homem que estava supostamente orando pela mulher, ele ficou possuído, endemoniado, e mudou a voz, e começou a falar umas palavras assim no ouvido dela. Eu falei: isso aí é... Só que daqui a pouco, o demônio parava de se manifestar na vida dele, e ele começava a clamar pelo nome de Jesus. Eu vi: em nome de Jesus, sai. Eu falei: eu nunca vi isso na minha vida. Ele estava ora expulsando, ora colocando. Aí depois ele se afastou, até conversou com uma das meninas, falou assim: não, olha, eu já fui da Umbanda, hoje eu sou católico, mas eu não vou mais me aproximar não, vou deixar para o pastor, porque eu estou ficando ruim, né? E aí nós oramos lá, e nada desse demônio sair, irmãos. Juntamos, eu, minha esposa, os irmãos, e nada desse demônio sair. Até conversei com algumas irmãs, né, que perguntaram: por que será aqui, né? Falei: primeiro que a gente está aqui, enchendo a barriga de carne, né, pós-Páscoa, cheio de chocolate, sem jejum, sem consagração, não é?
E outra, não sabemos que tipo de espécie de demônio é esse. Tem demônios que às vezes são mais rasteiros e saem, outros nem os apóstolos conseguiram expulsar. Mas pelo menos nós saímos de lá um pouco mais tranquilo, porque pelo menos o diabo não conseguiu matar essa vida. Essa vida foi salva da morte. Mas nós queríamos orar para que ela fosse liberta. Aí levaram ela à força, se debatendo, o marido chegou, o filho dela chegou e levaram à força ela para o rancho onde eles estavam hospedados. Depois, quando nós fomos na casa onde eles estavam, eles já tinham ido embora para Rio Preto, eles moram em Rio Preto. Mas foi algo que me chamou a atenção isso, porque eu já tive experiências de expulsar demônios no passado, mas também era uma época que eu jejuava muito, orava muito, me consagrava muito. E eu falei assim, a que ponto nós chegamos? Um homem, casado com outro homem, chega para expulsar no nome de Jesus, porque a intenção dele era boa, ele queria ajudar, mas ao mesmo tempo ele também estava possuído, ele também precisava de libertação, não é? Então, meu irmão, Satanás, como uma onça, queria devorar essa mulher, queria matar essa mulher. Primeiro matou espiritualmente, queria matar ela fisicamente, não é? Então, só que Jesus ensinou que muitas vezes o próprio Jesus expulsava demônio de algumas pessoas, só que as pessoas invocavam o demônio para que os demônios voltassem. Ele vai dizer lá em Mateus 12, 43 ao 45, quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, ele diz, eu voltarei de onde saí. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Então Jesus está falando isso, ele fala, não adianta a gente expulsar o demônio e a pessoa continuar dando brecha, dando lugar para o demônio entrar. O diabo sempre vai procurar um espaço vazio, uma casa arrumada para ele entrar. E casa arrumada, na verdade, é casa bagunçada. É casa cheia de pecado. Quanto mais você está na frieza, na indiferença, no pecado, levando as coisas de Deus na brincadeira, essa é a casa arrumada perfeita para o demônio entrar. E muitas vezes o demônio que saiu pode voltar com mais 7. E o estado da pessoa se torna pior. Então falaram que essa mulher que estava ali, ela tomava remédio controlado, já tinha problemas psicológicos, mesmo assim ela se embriagava e possivelmente invocava demônios através de religiões que fazem isso. Então, ela mesma falou, eu não quero. Tinha momentos que ela ficava sóbria, tinha momentos que ela ficava possuída, e ela falava, eu não quero Jesus, eu não quero nada. Você entende? Só que nós precisamos estar atentos, porque isso que aconteceu com a mulher, Satanás quer fazer com todo mundo. Satanás quer devorar todo mundo, quer matar todo mundo, quer enganar. Às vezes outros não ficam possuídos. E eu ouvi uma vez um pregador falar algo interessante. O homem mais endemoniado que já existiu, nunca gritou, nunca espumou pela boca, nunca saiu rolando, ele simplesmente saiu e foi vender Jesus por 30 moedas de prata. A Bíblia diz, Jesus diz, Satanás entrou em Judas. O próprio Jesus confirma isso. Satanás entrou em Judas, mas Judas não se estribuchou, não gritou, não esperneou, nada disso, mas era um cara endemoniado. Então muitas vezes a gente não vê pessoas possuídas, mas que estão sem perceber fazendo tudo que o diabo quer. Então nós precisamos vigiar, meu irmão, porque talvez, assim como uma onça que pegou o seu Jorge de surpresa, Satanás está pegando muitos crentes desprevenidos, despreparados e distraídos. Efésios 4:27 diz, e não dê lugar ao diabo. Você nunca pode dar as costas para o diabo. Estava mostrando para o meu filho, né, um leão caçando um búfalo. O leão, estava um monte de turista assim, né, verificando, tirando foto, filmando. Aí chega um leão e cruza a estrada atrás de um búfalo. O búfalo correndo do leão. Quando o búfalo vira para enfrentar o leão recua e começa a andar para trás. Aí o búfalo vira as costas e começa a correr de novo, aí o leão pega ele.
Então, meu irmão, nós não podemos brincar com o nosso adversário, não podemos dar as costas para ele. Não podemos, meu irmão. Nós temos que muitas vezes encará-lo de frente, repreendê-lo, mas sem antes nos submeter à vontade de Deus, nos sujeitar a Deus, usar a nossa fé, nossa confiança em Deus. Não podemos mais ficar distraídos, os dias são maus. Os dias são maus, Jesus está voltando. Nós não podemos brincar com o pecado, não podemos ficar isolados. Você precisa entender, você precisa dos seus irmãos, você precisa da igreja, você precisa da oração de outra pessoa. Você fala assim: mas eu não posso orar e falar diretamente com Deus? Sim, você pode, mas você precisa da oração dos seus semelhantes, dos seus irmãos em Cristo. Eu preciso da sua oração. Normalmente antes de pregar eu falo: orem por mim. Não é porque Deus me chamou para pregar, para pastorear, que eu sou autossuficiente. Não, eu não tenho todos os dons e nunca terei. Tem dons que Deus vai derramar na vida de vocês. E tem coisas que você vai fazer, meu irmão, que eu não vou fazer. Então eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Isso é a igreja. Quando estamos unidos, nós vencemos qualquer predador que se levanta contra nós. Efésios 6:10, meu irmão. O apóstolo Paulo vai falar: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você quer vencer o predador, o inimigo? Você quer estar preparado para não cair nas ciladas, nas armadilhas, nas emboscadas? Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Vista-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. A onça preparou uma cilada para o senhor Jorge. Disseram que o homem não estava em casa. Ele acordava normalmente cedo para verificar o nível da água, do rio. E quando ele chega perto de uma árvore, ela estava escondida atrás de uma árvore, a ponto de que não adiantaria ele correr. E sabe que onça, né? Onça, ela é mais terrível do que leão em uma questão. O leão, muitas vezes, ele corre mais, ele tem mais força. Mas o leão, ele não nada tão bem e não sobe em árvore com tanta facilidade. A onça, ela corre bem. Se você subir numa árvore, ela sobe melhor do que você. Se você entrar na água, ela nada melhor do que os jacarés, inclusive. A onça não tem para onde correr. E para não perder a viagem, ela estava ali, à espreita, preparando uma armadilha. Então, meu irmão, precisamos levar a sério, porque Satanás vai preparar armadilhas, ciladas, emboscadas. Versículo 12 de Efésios 6: pois a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aí ele começa a listar cada item da armadura de Deus, mostrando uma característica: capacete, certeza da salvação; couraça, justiça, honestidade; cinturão da verdade; escudo da fé. É com o escudo da fé que você apaga as flechas de fogo do inimigo. Aí ele começa a falar: preparem os seus pés, tem que estar revestido com a preparação do evangelho da paz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Disseram que um homem foi atacado por uma onça e ele perdeu a ponta dos dedos, foi ferido, mas ele conseguiu sobreviver e matou a onça, porque ele estava com uma faca. Ele estava com uma faca, e biólogos que conhecem ele confirmaram essa história. Ele comprovou essa história. Ele foi atacado por uma onça, mas ele não morreu. Pelo contrário, quem morreu foi a onça, porque ele estava prevenido, preparado, armado. Ele conseguiu matar a onça com uma faca e assim sobreviver. E não é isso que Efésios capítulo 6 está falando para nós? Se nós estivermos com a espada, que é a palavra de Deus, essa aqui, ó, meu irmão, ó, a onça espiritual ou o leão espiritual, você vai vencer com a palavra,
com a palavra, é com ela que você vai atacar ou contra-atacar o inimigo. Lembrando que Jesus, ele foi tentado por Satanás no deserto. Após jejuar 40 dias e 40 noites, Satanás começa a tentar Jesus usando a própria palavra, mas usando fora do contexto, de maneira distorcida. Aí como que Jesus venceu ele? Com a palavra, meu irmão. É com a palavra que você vai vencer. Nós sabemos de alguns homens na Bíblia que enfrentaram leões e venceram. Nós temos Davi. Davi, quando ele vai enfrentar Golias, falaram para ele: mas você é apenas um menino. Ele falou: eu sou um menino, porém eu sou um pastor de ovelhas. Já teve leão, já teve até urso que veio para devorar as minhas ovelhas, e eu ataquei, eu enfrentei, e eu matei um leão e matei um urso. Então Davi, mesmo sendo um jovem fraquinho fisicamente, antes de matar o gigante Golias, ele matou um leão e matou um urso. Nós temos também Sansão, que é o Hulk da vida real, amém? O Hulk da Marvel é ficção, mas o nosso Hulk é realidade. Sansão, a Bíblia diz em Juízes 14:5, põe esse texto, somente para os jovens adolescentes que estão aqui. Cadê os adolescentes, jovens? Levanta a mão. Vocês conhecem a história do Hulk, né? Do Hulk vocês conhecem. Agora eu vou falar de um homem chamado Sansão. Ele foi para Tímina com seu pai e a sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, uma cidade, uma região, de repente um leão forte veio, rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão. E repara no detalhe, meus jovens queridos, sem nada nas mãos. Ele não tinha faca, ele não tinha espada. Sem nada nas mãos. Rasgou o leão como se fosse um cabrito. Como se fosse fácil rasgar um cabrito, né? Nunca fiz isso. Mas enfim, ele no entanto não contou nem ao pai nem à sua mãe o que fizeram. Mas não adiantou ele guardar esse segredo, porque agora todo mundo sabe. Amém? Então ele, meu irmão, rasgou um leão sem usar faca, sem usar espada. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Que ele era o cara? Não, o Espírito do Senhor. Então você quer vencer o inimigo? Se encha do Espírito do Senhor. A espada é a palavra de Deus, mas você precisa se encher do Espírito do Senhor. Se enchendo do Espírito do Senhor, pode se levantar o gigante, pode se levantar o leão, pode se levantar a onça na sua vida espiritual, mas você vai vencer. Porque aquele que estará em você, aquele que está em você é muito maior, é muito mais poderoso. E nós vemos até no Novo Testamento o apóstolo Paulo. Olha só, meu irmão, o apóstolo Paulo também escapou da boca do leão. 2 Timóteo 4,17 fala, 2 Timóteo 4,17, nós já estamos terminando. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É claro que no caso do apóstolo Paulo nós vamos entender que ele está falando de maneira figurada sobre um leão espiritual, que é Satanás. Mas tem um texto que ele vai dizer que o Senhor o livrou muitas vezes, através de naufrágios. Estava em navio 2 vezes, afundou. O Senhor livrou ele de feras no deserto, no campo. Ele passou por todo tipo de perigo que você possa imaginar. Inclusive, ele dá esse detalhe: o Senhor me livrou até mesmo das feras físicas, não era só espiritual. E nós não podemos esquecer de Daniel na cova dos leões, né? Daniel entrou na cova, entrou ali num buraco onde tinha vários leões famintos, e Deus fechou a boca dos leões, porque aquele que estava em Daniel era mais forte, era mais poderoso, é o criador de todos os leões, e quando Deus fala, o universo tem que obedecer. A natureza se cala diante do nosso Deus. Amém? Salmo 91, verso 9. Salmo 91 é o salmo que todos os católicos têm aberto na estante, não é isso? Salmo 91, muitos acham que por deixar aberto vai proteger, e eu quero dizer para você nessa noite: o Salmo 91 aberto, ele não vai te proteger.
Mas quando você lê, entende e coloca em prática, aí sim você estará protegido. Porque no versículo 9 fala: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá. Mas pula por versículo 13, são vários benefícios, mas eu quero destacar o que está no versículo 13. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Mas no início do Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. No versículo 9, que nós lemos, vai dizer: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, se você se esconder nele, debaixo das asas dele, ele te dará poder para pisar sobre leão, sobre cobra, sobre serpente, e nenhum mal te atingirá. É claro que naquela época ele estava falando sobre questões do mundo físico e terreno. Hoje nós entendemos que a nossa luta, ela é espiritual, é contra principados e potestades. E da mesma forma, escondidos nas asas do Altíssimo, nós estaremos protegidos. Então, terceiro e último ponto, vamos falar agora sobre o verdadeiro leão. Chega de falar sobre esse leão falso, amém? O leão da Shopee, ele muitas vezes tenta assustar, tenta nos intimidar. Eu não quero subestimar o poder dele, ele tem poder sim, tem feito um estrago muito grande, mas na vida daquele que não confia no Senhor. Se você confia no Senhor, se você confia no verdadeiro, no original leão, meu irmão, você precisa entender, nós cantamos aqui, né? Jesus é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou e voltará como o leão da tribo de Judá, triunfante, meu irmão, diante do seu rugido, diante do seu brado, diante da sua voz, meu irmão, o inferno estremece, a terra e os montes se derretem, meu irmão. Você já viu o rugido de um leão? Já viu o rugido de um leão? Ele para a savana. O rugido de um tigre para a floresta. Mas o rugido do nosso Senhor, ele para tanto o mundo físico como o espiritual. Aleluia. Nós vemos em Lucas 10, 17 em diante, os discípulos voltando alegres, porque Jesus mandou eles de 2 em 2 em várias casas, e eles foram, pregaram o reino de Deus, curavam enfermos e expulsavam demônios. Eles ficaram espantados: Senhor, os demônios se submetem a nós. Jesus falou: olha, vocês estão contentes por isso? Não fiquem contentes por isso, é uma coisa pequena. Alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí ele diz: eu vi o próprio Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei, versículo 19, dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Meu irmão, Satanás pode ter, meu irmão, te machucado, pode ter te atacado. Às vezes você está aí, muitas vezes cambaleando, fraco, porque foi atingido por esse predador maligno. Mas que nessa noite você tome posse da vitória que o Senhor já conquistou para você na cruz do Calvário. Ele morreu, meu irmão, para te dar a vida eterna em primeiro lugar, mas Ele morreu para te dar vitória contra o pecado e vitória contra Satanás, vitória contra esse inimigo que tem destruído tantas vidas, devorado tantas vidas. Mas não vai devorar você, porque você, a partir de hoje, é uma pessoa que vigia, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que lê a Bíblia e coloca em prática. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo com o ataque da onça lá no Pantanal? Eu aprendo que o inimigo quer nos devorar, assim como devorou esse homem. Eu aprendo que não podemos subestimar o poder do nosso inimigo. O inimigo é como um predador à espreita, sempre preparando emboscadas, com aquele elemento surpresa. Ele ronda ao nosso redor, buscando uma oportunidade para nos devorar. Mas nós temos um ajudador, o Espírito Santo de Deus. Ele vai nos ajudar a vencer, desde que a gente aplique essas lições que foram ensinadas nessa noite. Saia daqui nessa noite, meu irmão, colocando em prática essas lições. Armas, ferramentas que Deus está te dando nessa noite, para vencer os predadores à espreita na sua vida espiritual. Obediência a Deus, vigilância e oração. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Fé e confiança em Deus. Ele é o nosso pastor e vai nos livrar dos ataques. Ele é o leão da tribo de Judá e vai nos ajudar a vencer o falso leão, que ruge como um leão, mas não é um leão. Habite no esconderijo do Altíssimo, descanse na sombra do onipotente Deus. Assim você vai pisar o leão, a serpente, a onça, seja lá o que for, você vai pisar e ninguém vai poder estar na sua frente, ninguém poderá te resistir, meu irmão, porque agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É onça, é leão, eu não sei, é o gigante Golias na nossa vida espiritual. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se coloque de pé em nome de Jesus. Os leões, as onças estão por aí. Enquanto você dorme, enquanto você brinca, enquanto você fica na porcaria do celular, nas redes sociais, o inimigo está só planejando uma forma de te capturar. E às vezes é nas próprias redes sociais, né? Tem capturado muitos crentes nas próprias redes sociais. Mas, meu irmão, é tempo de você dizer basta, chega. Eu não vou ser dominado por essas coisas. Eu não vou ser dominado por essas coisas. Eu vou gastar o meu tempo, investir o meu tempo em oração, na leitura da palavra. Aleluia. Feche seus olhos, levante suas mãos. Pai querido,